Também vou aproveitar hoje e já divulgar aqui no Gazine o evento ocorrido ontem, no dia 3 de abril de 2024, no mesmo local onde o vídeo anterior se passa, né? No mesmo local ali do Centro Cultural Cora Coralina, onde eu fiz a entrevista com a Duane Ribeiro e o seu Artizini, né? E aí, logo depois tivemos o circuito de rodas de conversa, mas antes dele, comigo e com o Edgar Franco, né? Que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês, que tem eu já havia anunciado e divulgado no Gazine, né? Mas antes dele, nós tivemos também vou mostrar aqui para vocês, eu inseri no meu blog e vou deixar o link depois para vocês verem as fotos. Nós tivemos também uma ação educativa em que as pessoas podiam ilustrar, pintar um rolo de papel sequenciado e cada um podia fazer tendo uma continuidade do trabalho do anterior, mas todos ao mesmo tempo também. Então ficou uma sequência bem interessante, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu até brinquei com esse besouro, tinha um besourinho lá e eu comecei a desenhar besouros gigantes, pequenos, conforme ele andava eu seguia ele desenhando, né? Aí vocês estão vendo de novo o besouro lá, bem na pontinha aqui, né? E os besouros outros, então ficou interessante. Aí os outros trabalhando artisticamente, aqui tinha um elefante que eu desenhei também, em que a tromba dele e o marfim, né, os dentes, eram continuados a partir de uma outra planta desenhada aqui por uma outra artista que estava lá. Estou mostrando rapidamente a sequência, aqui vocês estão vendo o besouro de novo, ele fez toda essa trilha e eu acompanhei, né? As pessoas aqui pintando, inclusive o Edgar Franco, o Ciberpajé, foi ele que, aliás, começou logo a pintar, né? E a sequência foi aí dessa ponta até mais ou menos lá onde termina o besouro, né? Vou mostrar de novo aqui, mais ou menos aqui, porque também não havia tanta gente, poderia ter mais, mas talvez devido ao horário, sexta-feira de manhã, né, ficou um pouco mais complicado. A seguir, então, aqui está onde chegou até aqui mais ou menos. Depois esse pessoal vai utilizar essa obra de arte e eu acabei de esquecendo, ou se eu soube, ou esqueci ou não perguntei também como que vai ser, mas eles vão aproveitar essa arte e depois eu fico sabendo e posso tentar colocar aqui na descrição do vídeo. Aqui está um outro pedaço da obra aqui. E aí por fim adentramos lá na sala e houve essa exposição, essa fala sobre arte fantástica, ilustrações, HQ, zines, as influências dos artistas, do Ciberpajé e a minha também, né? Como eu falei, o público não era tão grande devido talvez ao horário e ao dia. Então tinha aqui imagens sendo mostradas, por exemplo, o livro 2021, que foi premiado da editora Arcos, organizado pelo Edgar Franco, em que ele ilustrava as ilustrações dele e cada autor convidado de ficção científica trazia um conto baseado em cada um dos desenhos. Eu fui um dos que participou também, né? E aí, por fim, o que eu fiz? Eu mostrei no finalzinho uma bateria de slides e eu vou mostrar aqui para vocês essa bateria de slides, né, rapidamente, mas ela está no meu blog justamente, e aí eu deixo o link para o blog para vocês poderem ver, né? Essa bateria ela trouxe o meu desenvolvimento desde a infância, com a influência de dinossauros, monstros, depois super-heróis, para depois partir para ilustrações fantásticas, aprendizado de desenhos na faculdade, as influências de HQs, de discos de rock, capas de rock, ilustrações, né, exercícios de desenho. Então essa influência toda foi mostrada lá, gravuras que eu fazia na época da faculdade, estilo, metal, lito, por fim, e aí os fanzines, né, com os quadrinhos, o Irmão Siameses, que eu lancei em 1994 com Edgar Franco, né. Aí temos aqui a sequencialização, um trabalho complexo que eu fiz no final, que juntava pintura baseada na minha influência do Dave McKean, capista do Sandman, né, junto com um púlpito que eu mesmo montei, achei as madeiras, elas estavam na verdade soltas, mas eu montei, pintei, e cada álbumzine desse aí, que não existia esse termo, era como se fosse uma revista independente minha, cada qual com uma técnica, né? Então
xerox a partir dos meus desenhos, aí distorção da xerox, não havia computador, a gente não tinha nada disso, final da década de 80 para 90, né? Pelo menos as pessoas como nós não tínhamos isso em casa, né? E aí usávamos a copiadora, eu usava também negativos e diapositivos de foto para fazer o do meio aí, e o da esquerda tinha ilustrações e uma sequência com uma história que um texto meu batido à máquina também e permeado por ilustrações aquareladas. É como se fossem albumzines, né? De tiragem única. Eu fiz isso na época e não tinha o conceito ainda, né? Aqui estava eu, com um pouco mais de uns 24 anos mais ou menos, e um amigo meu que ajudou a montar. Uma obra tinha 3,5 metros por 6, por 7 de comprimento, até um pouco mais. Mas era um rolo de craft que eu emendei e pintei, né? Vocês estão vendo aí. E aí outras obras que eu fiz, até mesmo no meio acadêmico, apresentando trabalho com Mascarazine, minha defesa da banca de mestrado também utilizando essa roupagem como se fosse uma HQ cônica ao vivo na abertura da defesa da dissertação de mestrado. Essa minha HQ foi mais ou menos uma espécie de, não que é marco, mas um jornalista do estado de Minas Gerais percebeu que havia uma nova linha de HQs poéticas nascendo no país, que ele não conhecia ainda. Então ele fez questão de falar sobre essa HQ que havia saído numa revista independente. E outros trabalhos meus eu intercalei com uma HQ poético-filosófica da Duane, cujo vídeo falei anteriormente, porque na condução da roda de conversa a gente podia fazer essa relação com os trabalhos expostos lá, né? Então, e aqui são meus trabalhos novamente, né? Aqui o meu estúdio, digamos assim, entre aspas, né? No litoral, que agora nesse momento falo para vocês aqui de Goiânia, onde eu terminei o pós-doc. Um pouco do meu acervo também de quadrinhos fanzines, é uma pequena parte, né? Então assim vocês já ficam conhecendo, né? O som, aparelhagem de som um pouco, né? Porque o som me influencia a criar tudo isso, inclusive esse Música HQ em CD-Zine é um programa de rádio que eu fiz na Rádio Universitária de Goiânia em 2001, esse CD acho que 2001, e eu e a radialista e mais um outro radialista passamos para rádio, né? HQ fônicas, 2 HQs, uma do Chalberto, que é um conhecido quadrinista brasileiro, e uma outra minha. A gente transformou isso em HQ fônica. Tem link para o SoundCloud, depois eu lembrando vou pôr o link aqui para vocês. Outros trabalhos meus, uma apresentação acadêmica no Seminário de Arte na FAV e na UFG no ano de 2000 e não vou lembrar, 2010 por aí, provavelmente. Estava lá o Ilídio, 2009, o Ilídio dos Santos Neto estava lá, ele filmou. Então a minha condução do meu artigo justamente era isso, era apresentar como eu fazia uma HQ ao som, diretamente a nanquim e sob audição musical. Claro que eu fiz uma representação rápida de 5 minutos ali, né? É uma exposição que eu fiz há muitos anos como curador também em São Paulo, e outros fanzines e artezines, esses aqui trazendo minhas ilustrações HQs transformadas em 3D pelo 3D Builder, que é uma inovação que eu criei a partir do software 3D Builder, que é gratuito pelo Windows, né? A intenção era fazer mesmo blocos de HQ impressos em 3D, mas como até hoje não consegui fazer, apenas um amigo meu fez para mim um bloco e ficou bem interessante, mas eu resolvi fazer fanzines, artezines com isso. E aqui está o red string do vídeo anterior da Duane Ribeiro, que eu faço questão de frisar novamente, que é uma obra de arte, quer dizer, é um artezine em que ela fez uma instalação junto com ele. É a primeira vez que eu vejo um artezine como obra de arte numa instalação, como uma exposição. E aqui voltando às minhas HQs 3D, né? E outras artes aqui foram o resultado da primeira vez que eu lecionei a disciplina pioneira numa universidade federal do Brasil, que é a Faculdade de Artes Visuais de Goiás, né? E aí eu já falei dela até anteriormente e tal, mas aqui só estou reprisando aqui o que acarretou desde a minha infância com dinossauros e quadrinhos para chegar nesse tópico, né, em que eu pude lecionar e deixar em aberto aos discentes da pós-graduação criarem seus universos, mas na forma de revistas independentes, ou seja, fanzines ou ainda zines ou ainda artezines. Foi isso aí. E aí o Gazine, né,
que é essa evolução da minha máscara zine. A primeira ali, que era uma máscara de Covid mesmo, em que eu colei algumas coisas, alguns mini-zines. A segunda foi feita pelo Luiz Fers, que foi um aluno também da FAV, da UFG, que faz a roupagem do Cyberpagé. E ele fez para mim essa máscarazinha a partir do meu conceito. Eu já falei isso em algum vídeo. E a última agora, que tem um conceito de que na própria máscara tem uma HQzine acoplada nela, né? É isso. Aí basicamente é essa toda a colocação. Eu vou inserir para vocês aqui os links, né, para que vocês tenham acesso. E enfim, todo esse trabalho que eu tenho feito é um trabalho bem interessante nesse sentido de que eu exponho a minha formação, a minha influência desde a infância, né? Desde quando eu comecei a desenhar, então dinossauros, então super-heróis, até chegar nos quadrinhos filosóficos. Um dos marcos principais é a leitura dos quadrinhos mais adultos, nesse sentido de poéticos europeus, né? E foi também no fanzinato que eu adentrei para valer com esses conceitos, onde um universo se descortinou e novos amigos também. Eu quero até finalizar com a grande amizade com o Edgar Franco, o Cyberpagé. Aqui vocês estão vendo uma foto inusitada do ano de 1994, na Gibiteca de Santos, quando lançamos o fanzine Irmãos Siameses, né? E esse é um fanzine que vocês podem acessá-lo facilmente no site Marca de Fantasia. Vou abrir aqui para vocês poderem vê-lo, né, saber do que eu estou falando. Aqui está o site Marca de Fantasia. Eu já divulguei provavelmente várias vezes isso, mas vou divulgar mais esta. E aí está o Irmãos Siameses, que vocês podem acessar. Quando lançamos em 1994, metade da capa é minha, metade dele, metade do fanzine. A primeira história é minha, a última é dele, e no miolo nós fizemos um intercâmbio. Eu roteirizei, ele desenhou, e ele roteirizou e eu desenhei. Basicamente é isso. Porque esse complexo todo eu resumi lá em 10, 15 minutos ontem, mas aqui eu quis me deter para que vocês conhecessem um pouco mais. Vou deixar os links e até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biografia zines e afins.